Fala galera, bem-vindos ao Manual Bodybuilding e começa agora a análise de poses, pontos fortes e pontos fracos. A série que vocês estão prestes a assistir é uma análise de poses completa que irei fazer de vários atletas, começando pela fera Holly Winkler, que será o primeiro de muitos. O Mr. Olympia está se aproximando, já sabemos que o Shawn Rhoden está praticamente fora, motivo creio eu que muitos já saibam, né? Eu não vou ficar repetindo aqui. Mas, de todo modo, recomendo que vocês deem uma passadinha no canal do Miguel Chaim, que eu deixei na descrição, porque lá ele sempre tem informações atualizadas, não só desse caso, mas de conteúdo de fisiculturismo variado. É bom lembrar também que o atual campeão fez um post dando a entender que ele espera uma possibilidade de ainda estar nos palcos do Olympia esse ano. Fiz também um vídeo que vocês podem conferir aqui no meu canal sobre esse assunto. Pois bem, na ausência do Shawn Rhoden e sem a confirmação do Phil Heath, eu já tenho duas apostas para campeão do Mr. Olympia 2019. Um dos candidatos ao título é o Holly Winkler. Nesse vídeo aí que vocês estão vendo, postado 8 semanas antes do grande show, no famoso Magic Mirror da Oxygen, lá no Quart, juntamente com o treinador dele, o Asuka, eu fiquei impressionado com o condicionamento, que está excelente pelo tempo que ainda falta, e uma linha de cintura que eu nunca vi antes nele. O Holly foi top 3 do Mr. Olympia 2018, o que fez com que muitos apostassem nele para os principais eventos do Arnold Classic esse ano, o que foi uma verdadeira decepção para um cara que vinha em uma evolução constante, né? Ele foi campeão do Arnold Classic Austrália ano passado, com o melhor shape da carreira dele até aquele momento. Ele se mostrou superior no Olympia e ainda finalizou 2018 ganhando o Prague Pro com um shape tão bom quanto. E é baseado nessa apresentação que eu vou fazer as análises de poses dessa fera. No Arnold Classic Ohio 2019, o Winkler pegou 5º lugar e ele ficou em 3º na Austrália. Eu pensei que um raio não poderia cair 2 vezes no mesmo lugar, mas caiu, porque em ambos os shows ele estava muito embaçado, irreconhecível daquele Holly Winkler que a gente viu em 2018. Mas, pelo que ele tem postado no Instagram, todo o conteúdo e atualizando o shape, dá para ficar bem otimista. Ainda mais vindo de um cara que ignorou uma cãibra já em pleno Arnold. O próprio Prague Pro que ele venceu, que eu já mencionei aqui, ele estava com a perna quebrada. Então, sim, é um guerreiro. E chega de discurso, bora ver as poses, né, que eu separei aqui para vocês, justamente do Prague Pro 2018, ignorando as últimas 2 competições, né, os 2 últimos Arnolds, que ele não foi muito bem. Começando pelo duplo bíceps de frente. Aqui é um ponto fortíssimo do Holly Winkler, não tenho o que dizer. É uma pose que, por incrível que pareça, mesmo ele sendo um cara freak, fica bem estético, porque ele conseguiu fazer algumas sacadas aqui, algumas técnicas que deixam o shape dele em X e com a cintura fina. Então, começando de cima para baixo, os antebraços são enormes, para mim são os maiores da atualidade. Os braços também, não preciso nem falar. Em competição o cara fica com 60 centímetros de braço, é gigante. Os bíceps são muito bons, né? E ele tem a famosa cintura escapular larga que o Fernando Sardia tanto fala. Ele tem o peitoral bem largo, é um peitoral muito grande, mas não tem todo aquele volume. Ele é bem separado, ele é bem simétrico, ambos os lados, porém não é aquele peitoral denso, volumoso, 3D, digamos assim. A dorsal salta muito bem nessa pose e a cintura dele fica com um aspecto mais fino ainda por conta dessa dorsal que ele consegue expandir nessa pose, mesmo não sendo o alvo aqui. E o detalhe está nessa contração de abdômen. O que ele faz? Ele não inclina nem muito para trás, como por exemplo o Jay Cutler fazia, estendendo o abdômen, e nem flexiona muito, mostrando cada detalhe ali do gomo, como o Dexter Jackson faz. Ele fica no meio termo, tanto que ele faz até um vácuo ali, que fica bem bonito, porque
ele consegue também mostrar cortes do oblíquo. Olhando mais para baixo, os quadríceps não tem todo aquele detalhamento, principalmente cortes em adutor, mas ele tenta dar uma enganadinha aí, fazendo uma rotação externa do joelho, né? Jogando o joelho para o lado, para fora, e aí a gente vê um detalhe muito grande, um corte bem profundo de vasto medial. O reto femoral falta um pouco de detalhe, mas o vasto lateral é muito bom também, e as panturrilhas são proporcionais. Quando ele contrai ali a perna direita, a gente vê o quanto que fica pontiaguda essa panturrilha dele, que tem bastante volume. Então, assim, no geral, é uma pose que ele se sai muito bem, e eu vou até fazer análises mais pra frente, comparações, quer dizer, né? Comparações de shape. Pra mim, ele fica mais estético do que o Phil Heath. Acreditem ou não. Expansão de dorsais. Aqui, os ombros enormes. O braço, já falei, né? 60 centímetros de braço. O problema disso aqui é que, dependendo da iluminação do show e de como é que ele vai expandir essa dorsal, o braço pode até tampar as costas. Nesse caso aqui, nem tanto, porque a iluminação estava boa e, sei lá, ele não jogou tanto o cotovelo para frente como ele tem costume. Ele dá uma pressionada ali na lateral do abdômen para ficar com a cintura mais fina. Ele não tem tanto controle abdominal aqui quanto no duplo bíceps de frente, mas ainda assim é uma pose que ele fica com um aspecto muito bom, não fica com a cintura larga assim não, porque ele também dá essa comprimida aí, igual vocês estão vendo. O peitoral fibra bastante, muito bem fibrado, e analisando mais embaixo, nós temos aquela jogadinha da perna que eu falei, né, para mostrar mais detalhes do quadríceps e também cortes no adutor, com aquela contração, né, fica ali na pontinha do pé com a contração da panturrilha. É uma pose que para mim é um ponto forte também, porque ele fica bem largo e não falta músculo, né, fica totalmente preenchido aqui. Peitoral melhor lado. Aqui a gente vê o tamanho do braço desse cara. O ombro já é gigante, parece que dá 2 palmos de ombro aqui, né? Se a gente fosse medir, dá pra você colocar duas mãos abertas ali, que é o ombro do cara. O peitoral fibra, né? Obviamente o peitoral do braço oposto, do lado oposto que ele tá contraindo, porque na maioria das vezes é assim que funciona, né? A contração maior que ele tá fazendo ali no bíceps impossibilita do peitoral direito fibrar tanto quanto o esquerdo, mas normalmente é assim mesmo que funciona. Então, um ombro gigante, o bíceps muito grande e o antebraço que acompanha deixa o braço dele totalmente proporcional. Se você for imaginar uma mulher grávida e a criança dentro da barriga dela, é só você olhar para o braço do Holy Winkler que dá para imaginar uma criança lá dentro em gestação, porque é um braço muito grande. Piadas à parte, outra coisa que impressiona aqui é o volume da coxa pelo posterior. O posterior aqui fica muito grande, fica uma bolsa, literalmente. Ele faz outra vez falando aqui do Fernando Sardinha, que ele ensina isso para várias pessoas, inclusive já falou pro Caio Botura, né, de tentar contrair mais o quadríceps aqui do que o posterior de coxa, do que os isquiotibiais, porque aí ele deixa essa musculatura mais solta e fica com um aspecto muito mais volumoso. O glúteo não fibra, é verdade, mas a panturrilha compensa os detalhes que faltam no resto, né? Tem também um detalhe ali de vasto lateral, mas nada muito impressionante. É uma pose que, obviamente, é um ponto forte, porque estamos falando aqui do maior braço da atualidade, né? Então, né, não preciso nem dizer. Dá até para discutir ali com o Brandon Curry, questão de braço, mas eu ainda acho que o Holy Winkler está na frente da maioria. E que a situação fica ruim para ele, porque é justamente no duplo bíceps de costas que todos os pontos fracos possíveis que ele tem são evidenciados. Olha, os braços, né, dispensam comentários, os ombros, posterior de ombros aqui, ótimo,
tudo muito bom. A parte superior das costas tem volume, tem largura, né? Mas quando a gente vai terminando ali o caminho da grande dorsal, falta musculatura na parte inferior das costas. Isso aí não é novidade, sempre foi assim. E eu fico até pensando que ele poderia, às vezes, enganar um pouco o pessoal, né? Fazer uma ilusão de ótica em pose, caso ele não consiga suprir, porque, galera, tem muita questão também de genética e tal. É meio foda você pensar um cara tão grande quanto ele, ter musculatura em todo lugar, menos aí, né? Nessa região lombar. Mas, por exemplo, se vocês forem analisar, depois vocês pesquisem, o Eduardo Correia, o Phil Heath, quando faz um duplo bíceps de costas, que fica com aquelas costas em aspecto 3D, que tem muita espessura, né, da dorsal em si, né, de todos os músculos, né, redondo, menor e maior, romboides, as fibras médias do trapézio, fibras superiores do trapézio, enfim. O que esses dois caras fazem, que eu falei aqui, o Correia e o Phil Heath, é que eles jogam o corpo para trás, fazem aquela inclinação, mas eles voltam um pouquinho depois, contraem o máximo e dá uma flexionadinha do tronco para ficar ali no meio termo, para dar aquele aspecto 3D das costas. O que o Roelly Winklaar faz aqui é tipo o que o Lucas Osladil faz quando ele arrebita a bunda nas poses de costas. Ele inclina muito, ele fica muito inclinado. Então, o que isso faz? Faz com que as costas dele fiquem com um aspecto reto, liso. Estão me entendendo? Perde esse aspecto 3D e fica mais 2D de se olhar. Óbvio, ainda tem muito volume aqui, mas comparado com outros caras que têm essa pose como ponto forte, ele perde para muita gente. Cara, é fácil dizer que ele perde para o William Bonac, que é um cara muito mais estreito do que ele, né? Mas que tem a dorsal completamente preenchida. E aí o glúteo não fibra tanto, posterior de coxa também não, né? Falta detalhe em posterior, mas a panturrilha tem um volume bacana e tem uns cortes bons ali do gastrocnêmio. Expansão de dorsais de costas. Aqui ele fica largo, porém todo aquele volume que ele tem de posterior de ombro não aparece tanto, fica meio estranho. Fora que o trapézio dele ali, ele não existe, né? As fibras superiores, a porção ali de cima, emenda com o ombro, então fica uma coisa reta. E as fibras médias, a porção média ali do trapézio, no meio ali das costas, perde o volume que existe quando ele faz o duplo bíceps de costas, né? Mas fica uma dorsal larga, porém da metade para cima, porque da metade para baixo o comprimento do latíssimo do dorso acaba, né? Toda a musculatura ali acaba, né? Mas ainda assim, aqui a gente vê mais musculatura na parte de baixo das costas do que no duplo bíceps. Não vou cortar essa tosse não, então tossi mesmo. O glúteo aqui fibra um pouco mais, posterior de coxa, mesma coisa, né? Da outra pose não aparece muito bem e a panturrilha compensa o resto. Eu não diria que aqui é um ponto forte dele, tá? Não falo ponto fraco, mas aqui não é lá o ponto forte comparado com outros atletas. Mas, obviamente, impressiona a largura das costas, mas falta muito detalhamento. Não é uma dorsal tão estética de se olhar comparando parte superior, né? Olhando trapézio, olhando posterior de ombro, olhando todo o comprimento do latíssimo do dorso, sei lá, não gosto tanto, tá? Justamente nas poses de costas que ele tem que melhorar se ele quiser ser Mr. Olímpia, né? Tríceps melhor lado. Aqui
é sem dúvida a melhor pose dele, juntamente com o Most Muscular, né? O mais musculoso. Mas, ao mesmo tempo que o tríceps impressiona, falta muito detalhamento na parte lateral da coxa. Falta muito detalhamento. Porém, você olha para essa pose, você vai ficar olhando para o tríceps dele hipnotizado, porque este, meus amigos, sem dúvidas, é o maior tríceps de todos os tempos, de todos os atletas de bodybuilding que eu já vi. É o maior tríceps. Não só maior, mas também, vamos colocar assim, o mais impressionante, o mais bonito. É um puta de um tríceps. O ombro gigante, o peitoral ali fibrando, ele faz essa estratégia aí, porque normalmente se mostra o tríceps juntando as duas mãos para trás das costas. Ele faz isso também. Mas às vezes, quando ele está em confronto, até quando ele está em confronto, essas fotos que eu peguei, por exemplo, são em confronto, tá? E ele faz essa pose desse jeito aí. É uma estratégia dele. Ele perde um pouco da largura que ele poderia apresentar e de mais detalhes do abdômen, porém, ele mostra o tríceps mais do que qualquer um. Então, tá de boa, né? É um ponto muito forte. Quem diria que eu iria falar um dia que abdômen e coxa do Hollywinkel é um ponto forte do cara. Para quem já foi uma geladeira, para quem já foi um Bonac quadrado, aqui, meus amigos, a dorsal dele dá uma pulada, né? Dá uma saltada, deixando a cintura dele mais fina quando a gente vai acompanhando a linha de abdômen. E aqui tem muito detalhe, nós vemos muita coisa. Famoso six pack, né? Temos ali 6 gomos do abdômen. A gente vê como que o oblíquo corta, a gente vê o serrátil. É um abdômen que, pra quem não tinha nada, meu amigo, e a cintura fina, hein? A jogadinha de perna clássica, né? Que a gente já conhece dele, deixando os detalhes maiores ali de vasto medial evidente. É uma pose que eu diria que é um ponto forte. Lógico, né? Se a gente for olhar também a era que a gente está vivendo, tirando o Dexter, tirando o próprio Shawn Rhoden e tirando o Brandon Curry, a maioria dos bodybuilders sofrem para fazer esse tipo de pose, né? Então aqui é um ponto forte, sim. Por fim, aqui seria a melhor pose dele, o mais musculoso, se tratando de um cara que é enorme, não falta nada aqui nessa pose, e a gente vê, tem tanto controle abdominal que a gente consegue ver que ele controla muito bem, não tem aquele bubble gut, né? Aquele palumbozinho do Phil Heath, né? que ele faz, ele esquece, ele deixa o controle de abdômen em casa. Aqui não, aqui ele empurra o abdômen lá para trás, contrai muito bem, e a gente vê peitoral fibrando, a gente vê o ombro maior que a cabeça dele, a gente vê os trapézios lá na orelha, a gente vê o tamanho do braço proporcional com o antebraço, a jogadinha do quadríceps para ganhar volume e também para mostrar os cortes, as panturrilhas. Aqui é a pose completa, né? É simplesmente o cartão de visita dele. É sem dúvida a melhor pose aqui, é a pose que ele vai praticamente ganhar de todo mundo, né? Se for olhar assim. Então, analisando, a gente vê que, de forma geral, o Hollywinkel, ele tem poses de frente muito boas, ele tem poses de lado boas, de tríceps excelente, porém falta ali um detalhamento na parte lateral da coxa, tudo bem. As poses de costas são as que deixam a desejar. Tem uma pose muito boa
de abdômen e coxa e excepcional no mais musculoso. Para quem ficou até agora, muitíssimo obrigado. Peço que vocês deem um like se gostaram desse vídeo, porque eu fiz com muita dedicação para vocês. Se inscrevam, porque a qualquer momento vai sair vídeo novo com um conteúdo cada vez melhor que o outro. Não se esqueçam de conferir ali se o sininho está ativado, para vocês sempre receberem as postagens o mais rápido possível. E, no mais, eu agradeço vocês de todo o coração. Fiquem com Deus e até a próxima.